E se eu te contasse que no coração da Europa medieval viveu uma nobre mulher tão distorcida, tão elegantemente desumana, que durante uma grande fome ela exigiu que os camponeses servissem seus próprios filhos como comida, e eles obedeceram. Isso não é ficção gótica, é a verdade encharcada de sangue, enterrada sob as páginas em ruínas de crônicas esquecidas. Seu nome era Condessa de Valáquia, e seu castelo era um símbolo de crueldade refinada em meio aos gritos famintos de uma terra moribunda, a Valáquia, uma terra de florestas lobos e maldições sussurradas aninhada entre as montanhas dos Cárpatos e o rio Danúbio. Era um principado frequentemente perdido entre impérios e esquecido pela misericórdia. No início do século XV, a fome varreu seus vales como uma praga a cavalo. As colheitas falharam, ossos de gado jaziam espalhados como dados, lançados pela morte. E enquanto os aldeões cavavam a terra congelada em busca de raízes, a condessa planejava um banquete diferente de qualquer outro que o mundo já vira. Ela nasceu em uma das mais antigas famílias nobres da região, uma linhagem tão obcecada por pureza que se casavam entre si até que a loucura corresse como sangue em suas veias. Desde jovem foi ensinada que o sofrimento purificava a alma, mas a dela já havia sido devorada pelas sombras. Pálida, composta e aterrorizantemente articulada, ela governava de um forte de pedra elevado acima de um vale de colheitas murchas e camponeses de olhos fundos. Ela acreditava que a fome era um instrumento divino. Quando a fome atingiu seu auge, famílias famintas imploravam às portas dela. Ela as recebia, não com pão, mas com regras. Para cada porção de grão, exigia um sacrifício, uma criança por família. Os aldeões, a princípio, pensaram que ela se referia a trabalho. Estavam errados. O primeiro caldeirão foi servido fumegante em um banquete para nobres viajantes, oferecido como carne abençoada pela necessidade. Os convidados elogiaram sua maciez. Ninguém perguntou o que era a princípio. Uma noite, uma mãe reconheceu o colar de sua filha, deixado entre as dobras de um ensopado assado. Ela gritou, mas a condessa apenas ergueu uma taça e disse: "Neste mundo não há lugar para os fracos." Essa frase tornou-se lei em sua terra. Ela transformou a fome em seleção. Aqueles dispostos a dar podiam viver. Os que recusavam desapareciam, suas casas queimadas, seus nomes raspados das paredes da igreja. Rumores se espalhavam rápido, mas o medo se espalhava mais rápido. O clero local, horrorizado, exigiu intervenção. A condessa respondeu com um convite para jantar. Um padre trêmulo, mas corajoso, aceitou. Ele abençoou a refeição, provou a carne e, no final da noite, chorou como criança. Nunca mais foi visto, embora seu rosário tenha sido encontrado mais tarde, escondido sob um prato de jantar em forma de cordeiro. O inverno caiu com força. A neve cobriu a terra, mas não pôde abafar os gritos. Os aldeões, emaciados e trêmulos, pararam de rezar por salvação. Começaram a rezar pelo esquecimento. Ainda assim, o castelo da condessa brilhava com a luz de velas. Lá dentro, a música tocava dançarinos, giravam risadas, ecoavam sobre os gritos do lado de fora. Lordes e damas, ricos de províncias distantes, visitavam ansiosos para provar o proibido e testemunhar a crueldade de uma mulher que transformou a fome em ritual. A cozinha tornou-se um santuário de horrores. Seus cozinheiros, muitos deles órfãos ou escravos, preparavam cada prato em silêncio. A carne era lavada cortada e apresentada com vinho de vinhedos húngaros. A condessa exigia elegância até na atrocidade. Nenhum grito era permitido ecoar no salão de jantar, apenas sorrisos, talheres e obediência.
Suas criadas sussurravam orações enquanto temperavam, os mordomos choravam baixinho enquanto serviam. Então veio o encontro, um evento anual distorcido de festivais religiosos de colheita. Cada família era obrigada a apresentar uma oferenda de juventude. Alguns traziam seus mortos, outros os vivos, a maioria trazia silêncio e cabeças baixas. A condessa, de pé acima deles, como uma estátua, assentia em aprovação, enquanto mães colocavam bebês em cestas forradas de seda. Do sacrifício, ela proclamava brotará força. Durante tudo isso, sua expressão nunca mudava, fria, indecifrável de porcelana. Ela acreditava estar fazendo o trabalho de Deus, que, ao reduzir o rebanho, salvava a essência da Valáquia. Historiadores mais tarde argumentariam que ela era louca, mas se você ler as cartas sobreviventes, os relatos arrepiantes de monges andarilhos e criados escapados, encontrará algo pior que loucura a propósito. Na vila de Guranagra, que outrora significava Garganta Negra, uma velha chamada Anca começou a entalhar marcas em uma árvore de bétula, uma para cada criança levada pela condessa. No segundo inverno, a árvore já não era branca. Vestia um vestido fúnebre de linhas cruzes e orações quebradas. As pessoas não mais lamentavam em voz alta. O luto tornara-se tão perigoso quanto a desobediência. E ainda assim, ela reinava. Vestia-se com vestidos de veludo preto, entrelaçados com fios carmesins, como se costurados com veias secas. Seus cães enormes, mastins, transilvanos, eram melhor alimentados que seus súditos. Dizem que ela os observava devorar carne temperada ao lado de seu trono. Depois se virava para seu mordomo e sussurrava: veja, até os animais conhecem a gratidão. Uma estranha transformação tomou conta da vila. A moralidade se distorceu. A fome torceu instintos. Pais começaram a oferecer os mais fracos de seus filhos, não por crueldade, mas na esperança de que os mais fortes vivessem. O que começou como horror tornou-se ritual. O que começou como resistência tornou-se religião. E nesse altar de ausência, a condessa erguia-se como alta sacerdotisa do desespero humano. Um menino chamado Kalin escapou descalço e com os pés congelados para as florestas, após ver sua irmã ser levada em um saco. Ele vagou por 2 dias antes de desabar no mosteiro de Santa Flora, onde os monges o acolheram. Sua língua estava meio congelada, ele mal conseguia falar. Mas o que sussurrou ao ouvido do abade mudou tudo, a sopa gritava. O mosteiro enviou um escriba e um cavaleiro irmão para investigar disfarçados de mercadores em busca de favores. A condessa os recebeu. Ela não tinha nada a esconder, pois ninguém acreditava nos pobres. Durante o banquete, o escriba notou entalhes estranhos nas tigelas de prata, símbolos de contenção emprestados de antigos exorcismos ortodoxos. A condessa o pegou encarando. Eles purificam o sabor, disse sorrindo. Naquela noite, o cavaleiro desapareceu. O escriba encontrou apenas um avental manchado e uma faca de trinchar ensanguentada sob sua cama de hóspede. Ele fugiu antes do amanhecer e cavalgou até seu cavalo colapsar. Mais tarde, publicou seu diário em Praga, sob um nome anônimo. Foi banido em semanas, mas não antes que rumores se espalhassem pela Europa Oriental como fogo em trigo seco. Nobres viraram as costas. Cartas de Viena e Cracóvia chegaram advertindo a condessa a parar, mas ela não temia reis. Não temia nada. Eles comem vitela sem perguntar de qual bezerro escreveu em uma de suas cartas, mas me desprezam por tornar a fome funcional. Sua ousadia não era loucura, era lógica afiada pela fome envolta em seda. Na primavera, quando o gelo rachou e a terra amoleceu,
Os camponeses encontraram uma câmara enterrada atrás dos estábulos. Continha centenas de ossos minúsculos dispostos em círculos perfeitos. Alguns ainda tinham fitas vermelhas amarradas como se fossem presentes. A condessa alegou que era um ossário para honrar os mortos. Ninguém acreditava nela, ninguém ousava questioná-la. Até que veio o dia do fogo. Uma garota chamada Mela, órfã do inverno e movida pela raiva, entrou no castelo ao entardecer. Carregava apenas uma lanterna e uma lâmina enferrujada. Encontrou a cozinha vazia, o fogo ainda quente. Na despensa, encontrou fileiras de carnes penduradas, mas sem porcos, sem cordeiros, sem cervos, apenas tranças de cabelo, colares de dentes de bebê e um jarro rotulado silêncio. Ela gritou, mas as paredes engoliram o som. Uma criada a encontrou e a arrastou até a condessa, que olhou para Kshua, a criança trêmula, e disse: "Você é corajosa, mas coragem não é sobrevivência." Mela não foi executada, foi transformada em serva. A partir daquele dia, cada panela que mexia sussurrava de volta, em vozes terrivelmente familiares. As crianças que sobreviveram dentro do castelo mudaram. Não falavam a menos que fossem interpeladas. Não riam. Seus olhos não piscavam mais em ritmo com o mundo. Moviam-se como sombras entre os salões, mãos sempre cruzadas atrás das costas, bocas sempre fechadas. Alguns dizem que a condessa lhes ensinou que falar convida memória e memória convida loucura. Uma vez por mês, a condessa realizava o que chamava de Noite de Mérito. Os aldeões eram convocados ao pátio. Aqueles que haviam dado mais crianças, gado, ferramentas, podiam se aproximar e receber uma bênção, uma fatia de pão quente mergulhado em caldo. Os outros observavam de mãos vazias, enquanto o pão desaparecia em bocas trêmulas. Uma lição, ela dizia, um ritual sagrado de disciplina. Mas no silêncio, algo se agitava entre os quebrados. Um homem chamado Yosef, outrora professor, começou a rabiscar mensagens no interior das portas dos celeiros. Escrevia sobre resistência, sobre grãos escondidos e sobre a coragem retornando. Suas palavras eram curtas e afiadas, entalhadas com unhas quebradas, manchadas com fuligem e sangue. Ele tornou-se um fantasma com voz, um sussurro na noite que dizia: "Ela pode sangrar." A condessa notava, ela sempre notava, mas em vez de punir a vila, encenou um novo jogo. Chamou-o de prova de fé. Cada semana, uma família era escolhida aleatoriamente. Um membro era trancado em uma cela de madeira com uma tigela de comida e uma faca. A comida era real. A pegada à faca era envenenada. Se comessem, viveriam. Se compartilhassem, ambos morreriam. Ela dizia que era um experimento de virtude. Os aldeões chamavam de danação. Um dia, um menestrel errante chegou aos portões da vila. Era cego, vestido com retalhos, e afirmava trazer notícias do Papa. Cantava sobre estrelas caindo e bestas ascendendo. A condessa o convidou curiosa. Durante sua apresentação, ele pausou, inclinou a cabeça e sussurrou em direção ao trono dela: "Nem mesmo você pode comer seu caminho para fora do julgamento." Ela sorriu. Naquela noite, ele desapareceu, mas seu alaúde permaneceu com cordas quebradas e encharcadas. Com o passar do tempo, as estações perderam seus nomes. Os aldeões não diziam mais primavera ou outono. Diziam a estação da carne, a estação das cinzas. A própria linguagem curvava-se sob o peso do horror. Crianças nascidas durante a fome nunca eram nomeadas. Eram números sussurrados em código por mães, com medo de amar o que podia ser tomado. Então, em um crepúsculo laranja sangue e fumaça, subiu do mosteiro de Santa Flora. Bandidos, dizia-se, o incendiaram, mas alguns sobreviventes sussurravam outra história à condessa, ordenar a sua destruição após o abade declará-la excomungada.
Seus soldados queimaram textos sagrados, despedaçaram relíquias e pregaram crucifixos de cabeça para baixo sobre as ruínas. Fé, ela dizia, é tão forte quanto seu fogo. Os rumores chegaram a Bucareste, mas os governantes distantes e envoltos em suas próprias guerras ignoraram-nos. A Valáquia era uma província selvagem melhor deixada à sua própria loucura, e a condessa pagava seus impostos. Ouro, afinal, brilha mais que gritos. O silêncio dos reis tornou-se seu santuário. No entanto, dentro de seus próprios salões, rachaduras se formavam. Criados começaram a deixar pratos caírem, criadas esqueciam orações, cães recusavam-se a entrar em certos aposentos. Um cozinheiro jurou ter visto um rosto de criança na sopa piscando. Outro se enforcou na despensa, entalhando uma única palavra em seu braço: perdão. A condessa dispensava tudo como histeria, mas até ela começou a trancar suas portas à noite. O castelo começara a sussurrar. Pedras gemiam, portas suspiravam, espelhos refletiam quartos que não existiam. E nas profundezas da cozinha, em uma cripta selada que ninguém lembrava de ter construído, havia um som como respiração, mas mais lento. Ela enviou guardas para investigar. Eles nunca voltaram. Apenas o eco retornou, e o eco dizia seu nome. Uma noite, a condessa ficou sozinha em seu grande salão, encarando um espelho que não mais refletia seu rosto. Em vez disso, mostrava o pátio cheio de crianças, olhando de volta, silenciosas e imóveis, seus olhos ocos, como estrelas queimadas. Ela despedaçou o vidro com um candelabro, mas na manhã seguinte, o espelho estava inteiro novamente e as crianças estavam mais próximas. Desesperada para recuperar o controle, a condessa ordenou um festival, não de carne, não de mérito, mas de música. Convocou violinistas, dançarinos e acrobatas de todo o principado. Os aldeões foram forçados a comparecer. Vinho fluía, fogos de artifício estouravam, mas ninguém sorria. A música soava como lamento, os dançarinos moviam-se como marionetes. E a condessa, no centro, girava sem parar, até colapsar, vomitando sangue em forma de mão. Naquela noite, ela sonhou com um banquete onde era o prato principal. Seus convidados eram sem rosto, seus dentes brilhavam como facas. Ela acordou em um suor frio, seus lençóis encharcados de sal. Suas criadas a encontraram sentada, ao pé da cama, olhos arregalados, sussurrando: "O silêncio está me comendo." Mais criados fugiram. Cavalos foram encontrados mortos, com línguas cortadas. O poço ficou preto. O pomar produzia frutos em forma de membros. Um nobre que visitou afirmou que o vinho tinha gosto de lágrimas. Ele nunca voltou para casa. A condessa acusou a vila de bruxaria e mandou enforcar 10 anciãos de cabeça para baixo na praça. Seus corpos balançavam em ritmo com um vento que ninguém sentia. Em sua última tentativa de restaurar a ordem, ela convocou a última bruxa conhecida dos pântanos, uma velha cega chamada Baba Mila. "Você agitou os ossos", disse a anciã ao entrar, "e agora eles te agitam." A condessa exigiu proteção. Baba Mila sorriu desdentada e triste. "Não há proteção", disse, "apenas pagamento." A condessa ofereceu ouro. Mila riu. Ofereceu sangue. Mila balançou a cabeça. Finalmente perguntou: "O que você mais teme?" A condessa pausou. Sua voz falhou. Ser esquecida. Mila assentiu e disse: "Então você viverá para sempre em gritos." Naquela noite, a bruxa desapareceu, mas o som de crianças sussurrando ecoava pelo castelo mais alto que nunca. Os aldeões, agora esqueléticos, quase loucos, começaram a cavar tumbas para si mesmos. Não esperavam mais salvação, apenas um fim. Yosef, o professor, foi pego uma noite, escrevendo as palavras: "Ela não é a morte, ela é a fome coroada." Foi arrastado perante a condessa,
que perguntou por que ele resistia. Sua resposta: porque alguém deve lembrar como ser humano. Em vez de executá-lo, ela o manteve vivo, enjaulado, como um pássaro forçado a escrever elogios a ela todos os dias. Páginas e páginas de mentiras, mas ele escreveu uma verdade em sua própria pele, entalhada com a colher. O inferno não é fogo. O inferno é assistir e não fazer nada. Eventualmente até seu grito parou. O inverno voltou, mas dessa vez não havia carne, nem grãos, nem mais crianças. Apenas silêncio e neve. A condessa vagava pelos corredores, alucinando rostos na geada. Tentou cantar, mas esqueceu as palavras. Tentou rezar, mas não lembrava de deuses, apenas do sabor, apenas do cheiro. E então, nada. O último dia veio silenciosamente. Os portões do castelo estavam abertos, o pátio vazio. Seu trono estava nu. Os aldeões a encontraram na cozinha sentada ao lado do fogo, com as mãos submersas em um caldeirão fervente. Ela sorria. Suas últimas palavras ditas a ninguém e a todos foram: finalmente estou saciada. Enterraram-na sem cerimônia, sem padre, sem hinos, apenas mãos frias e terra mais fria. O castelo foi selado com correntes às portas muradas. Os aldeões deixaram cruzes de cabeça para baixo, nos portões, não como maldição, mas como advertência: não abra, não entre, deixe-a apodrecer sob sua fome. Mas ela não apodreceu. Dias depois, quando tempestades desenterraram seu túmulo, o corpo havia sumido. Sem pegadas, sem sinais de animais, apenas um caixão vazio, forrado com marcas de garras por dentro. Alguns disseram que ela ressuscitara, outros acreditavam que nunca morrera de verdade. De qualquer forma, o castelo permaneceu silencioso, mas vigilante. Por décadas, ninguém ousou se aproximar das ruínas. A floresta engoliu o caminho, mapas apagaram o nome, pássaros evitavam as árvores. Mas as crianças da Valáquia ainda sussurravam seu nome quando as fogueiras diminuíam. E às vezes, durante a fome, carne aparecia misteriosamente na praça da Vila Quente, embrulhada em veludo. Um século depois, uma equipe de estudiosos estrangeiros veio em busca da verdade. Escavaram o porão e encontraram ossos, centenas deles, dispostos como orações, com pequenos símbolos entalhados em cada fêmur. Encontraram retratos com olhos riscados e um diário escrito em 3 línguas que ninguém nunca vira. Não publicaram nada. O líder dos estudiosos voltou para casa com um pequeno token, uma colher de prata da cozinha da condessa. Semanas depois, sua esposa desapareceu, depois seu filho, depois seu cachorro. Dizem que ele foi encontrado uma manhã mastigando a própria mão, murmurando: ela ainda está com fome. A colher sumiu. O caso nunca foi resolvido. A condessa de Valáquia tornou-se lenda depois, mito depois, algo mais. Sua história se transformou, contada em tavernas, rabiscada em muros de prisões, sussurrada em cozinhas de sopa. Um aviso sim, mas também um espelho. Porque o verdadeiro horror não era sua crueldade, era quão rapidamente a desesperação tornava sua crueldade possível. Séculos se passaram, guerras vieram e foram reinos, subiram e caíram, mas em toda a vila, atingida pela fome, em todo o olho faminto, permanecia um lampejo de sua presença, não física, não fantasmagórica, mas psicológica. Aquela pergunta profunda: o que você faria para sobreviver? E nessa pergunta, ela vivia. Recentemente, um pesquisador descobriu os éditos originais assinados por ela. Eram frios matemáticos, escritos como planilhas contábeis. Uma criança, 2 semanas de grãos. Um irmão, 4 porções. Sem emoção, apenas números, apenas fome. O pesquisador queimou os papéis depois. Disse que ouviu choro na tinta.
Nas ruínas do mosteiro de Santa Flora, agora reduzido a musgo e escombros, uma parede ainda permanece, entalhada na pedra desbotada pela chuva. E pelo tempo, há uma única frase. Ela usava a fome como uma coroa. Abaixo, uma pequena pegada não maior que a de uma criança. Ninguém sabe quem a fez. Ninguém quer saber. E assim, contamos uma história, não para glorificar, não para indulgir, mas para lembrar. O poder descontrolado torna-se apetite, e o apetite descontrolado torna-se lenda. A Condessa de Valáquia não é um fantasma, é uma pergunta, um silêncio, um espelho. E quando o mundo esquece quão rápido a fome distorce a alma, ela retorna vestida de veludo sorrindo. Séculos após sua morte, a Condessa permanece sem nome na maioria dos registros oficiais. A Igreja a chama de devoradora. Historiadores a rotulam como Condessa do Silêncio. Mas o povo da Valáquia sabe a verdade. Em suas canções de ninar, ainda alertam as crianças para não chorarem à noite, ou ela ouvirá, e ela se alimentará. Seu castelo, embora em grande parte em ruínas, ainda está de pé. A era reclamou as paredes. O portão está enferrujado. No entanto, turistas afirmam ouvir o tilintar de talheres atrás das pedras, ou sentir o cheiro de sopa no ar, apesar do vento. Um visitante gravou risadas suaves, agudas e inconfundivelmente não humanas. Ele apagou a gravação, mas nunca apagou a memória. Entre os arquivos de casas nobres, perdidas, há uma estranha árvore genealógica, os Dracausti, os Bazarab, e na margem Dravaga, riscada em vermelho. Sem filhos, sem herdeiros, sem casamentos, apenas um ramo circulado, em tinta, rotulado, alimentado por cinzas. A tinta parece molhada mesmo após séculos. Em psicologia, seu nome aparece como um arquétipo, o complexo de Ersabet, quando controle, privação e isolamento levam ao colapso moral. Soldados presos em cercos, refugiados em campos sobreviventes, em botes, salva-vidas, todos ecoam sua lógica e sussurram: é melhor um morrer do que muitos. É melhor comer do que ser comido. Uma artista moderna tentou recriar sua sala de jantar. Reproduziu cada vela, cada faca, cada prato. Mas no meio da instalação parou. Afirmou que as paredes começaram a chorar. Seu estúdio inundou com água salgada. Agora ela pinta apenas em branco. Quando perguntada, por que disse: já vi vermelho o suficiente. Mesmo agora, em tempos de crise, líderes políticos fazem referência ao trono da fome, um termo nascido da lenda da Condessa. Significa governar pelo medo disfarçado de necessidade, impor sobrevivência pelo sofrimento, olhar nos olhos dos famintos e chamar isso de política. Na literatura, sua sombra reaparece repetidamente: a mulher fria, a tirana de veludo, a anfitriã sem coração. Mas ninguém ousa nomeá-la completamente. Nomeá-la é lembrar. Lembrar é arriscar convocar a parte de nós que concordou com ela, que assentiu quando ela disse: este é o preço da ordem. Porque no fundo, o horror não é apenas sua existência, é nosso reflexo nela. Ela não descendeu de monstros. Ela surgiu de pessoas, alimentada por permissão justificada, pela fome decorada pela riqueza. Ela é o que acontece quando os sistemas escolhem eficiência sobre empatia. E uma vez escolhido esse caminho, não é facilmente desfeito. Então sim, a Condessa de Valáquia foi real, seja como mulher monstro ou metáfora. Ela deixou sua marca não apenas em ossos, mas em comportamentos, em cada equação que pesa a vida contra a necessidade, em cada política que sacrifica os sem voz pelos poderosos, em cada mesa de jantar silenciosa demais para ser limpa. E talvez a verdade mais assustadora de todas: ela não precisa mais retornar, porque a mantivemos viva, não em corpo, não em castelo, mas nas decisões que tomamos quando pressionados,
quando famintos, quando com medo. Ela não é história, ela é profecia. E ainda estamos escrevendo seu próximo capítulo. Anos depois, quando uma fome assolou outra terra, distante e moderna televisionada, um trabalhador humanitário encontrou uma criança segurando um diário. Estava escrito em uma língua que o trabalhador não reconhecia, mas os desenhos eram inconfundíveis. Um trono feito de costelas, uma mulher sem olhos, uma tigela que nunca se esvaziava. A criança nunca havia saído de sua vila e ainda assim, quando perguntada quem era a dama, respondeu em perfeito valaquiano. Ela observa quem ainda está com fome. Em academias, alguns professores ousam incluí-la em palestras de filosofia proibida. Apresentam sua lógica como um experimento mental. O que você sacrificaria para salvar a maioria? Mas a sala de aula sempre esfria não pelo ar, mas pela implicação. Porque quanto mais você a estuda, mais percebe que ela não criou a crueldade, ela a esclareceu. Um teólogo sugeriu que a condessa não era má, apenas eficiente. Ela encarnava o utilitarismo sem restrições, escreveu, e ao fazê-lo mostrou que a linha entre civilização e selvageria não é a luz, mas a comida. Ele foi demitido no ano seguinte por citar seus escritos em um fórum público. A reação foi rápida. A pergunta permaneceu. Há sobreviventes, mesmo agora, descendentes daqueles que viveram seu reinado. Eles não contam histórias de ninar, plantam árvores, falam com bondade, cozinham demais. Porque no fundo de seu sangue, lembram o sabor do que não deveria ser comido e recusam deixar o silêncio voltar. Um século a partir de agora, sua história pode ressurgir não como horror, não como mito, mas como precedente. Em tempos de colapso climático, convulsão política ou desumanização digital, sua lógica se tornará sedutora novamente, fria, limpa, calculada. Ela oferece não salvação, mas ordem, não bondade, mas clareza. Esse é seu perigo. Esse é seu apelo. E então, devemos lembrar, não de temê-la, mas de temer nos tornarmos ela. Temer o momento em que também começarmos a ver o sacrifício como estratégia quando a empatia parecer ineficiente, quando rotularmos a fome como fraqueza. É quando seus passos ecoam mais alto, não no passado, mas em nossas decisões, nas horas silenciosas das noites de inverno, perto de lareiras ou geladeiras vazias. As pessoas ainda murmuram seu nome, não em voz alta, mas internamente em vergonha, em aviso, em reconhecimento. Porque mesmo que seu castelo desmorone, mesmo que seus ossos permaneçam espalhados, a estrutura que ela construiu nunca foi de pedra. Foi feita de escolhas. E essas nunca morrem. Dizem que na Valáquia, o vento ainda canta sua melodia, uma canção de ninar sem palavras, apenas fome e harmonia. Viajantes afirmam que em certas noites as árvores parecem se inclinar para dentro, como se ouvissem, como se esperassem, como se lembrassem, porque a própria terra foi alimentada por muito tempo pelo medo para esquecê-la. E se você se encontrar sozinho decidindo entre conforto e consciência, entre silêncio e protesto, entre assistir e agir, lembre-se dela não como um fantasma, não como um monstro, mas como um espelho. Porque ela é o que surge quando a compaixão morre, o que sorri, quando a moralidade fenece, o que sobrevive quando a humanidade não o faz. Então acenda suas fogueiras, compartilhe seu pão, fale alto e nunca jamais deixe sua fome escolher por você. Porque em toda fome, literal ou moral, há uma condessa esperando e ela precisa apenas de um silêncio para banquetear novamente.